Cássia, você estava contando aqui pra gente que você atende muitas crianças no espectro do autismo, né? Eu acho interessante a gente ressaltar também o que é o autismo e como, às vezes, os próprios pais podem ativar um sinalzinho de, meu filho pode ter ou não, algo assim. Sim, o autismo, ele tem... a criança com autismo, ela tem déficit em 3 áreas, propriamente dita, né? Que é o comportamento, a interação social e a comunicação. Então, o que a gente pode observar dentro da comunicação, né? Que seria... não é só isso, mas eu vou falar alguns exemplos, né? Atraso ou ausência da fala. E, às vezes, a criança pode até falar, mas ela tem uma dificuldade em se comunicar. Porque a comunicação é diferente da fala, né? A gente fala... falar é o ato motor, né? E a gente se comunicar, a gente pode até se comunicar, né? Sem fala. A gente só com está se olhar. comunicando só com o olhar. Então, a criança com autismo, ela tem dificuldade nisso, na comunicação. Seja de forma... dificuldade de se expressar, dificuldade de entender uma linguagem corporal ou uma linguagem facial, uma linguagem gestual, né? Então, as crianças com autismo têm atraso nisso. Não só atraso de falar, né? E temos crianças com autismo que não são verbais. Mas vamos pensar nessa criança, né? Para os pais que estão com crianças pequenininhas, né? Atraso nessa questão da comunicação. Atraso num gesto, atraso em se expressar, de entender. E muitas vezes, na maioria das vezes, elas não respondem quando chamado. Então, você está lá chamando, né? Chama e a criança não te olha. Daí a mãe fala assim, nossa, mas será que ela tem uma deficiência auditiva? Vai para o médico pede o primeiro exame, que é o Bera, só para descartar que é uma surdez. Mas é a criança que não responde quando chamado, né? Então, está dentro também dessa área da comunicação. E tem muitas outras, né? Certo. Mas vamos para a questão de interação social. É aquela criança que tem dificuldade, né? Um pobre contato, pobre interação social com outras crianças, principalmente quando da mesma idade, né? Às vezes, então, na escola, as professoras conseguem observar mais isso, porque tem lá 10 crianças na sala. Às vezes, na casa, a mãe não consegue observar que só tem um filho, né? Sim, Então, não tem um ele brinca exemplo. sozinho mesmo, porque ele não tem primos, ele não tem irmãos. Mas a gente observa e a professora já levanta, né, um pisca ali, né, alerta, quando a criança brinca muito sozinho, ou brinca com a mesma coisa, né? Não tem aquela variação no brincar, não se interagem com as outras crianças, tem pouco contato visual. A maioria das crianças com autismo, a maioria, tem pouco contato visual, né? Mas a gente tem bastante criança que faz contato visual e também estão dentro do espectro, né? Porque para fechar um diagnóstico de autismo, ela não tem que ter todas as características, né? E lembrando que quem fecha é o médico, né? Não é nenhum terapeuta, não é professor, não é pai. Quem fecha é o médico. E ele vai ter uma observação em cima disso tudo e também dos relatos dos pais e dos terapeutas, né? Então, dentro da interação social também tem essa questão. E dentro eu falei interação social, comunicação, faltou comportamento. Então, o que seria? A criança com autismo também apresenta uma dificuldade, né, um déficit de comportamento, uma dificuldade ali em comportar-se, digamos assim, de forma que as outras crianças se comportam. Apresentam, em alguns casos, o que muitos chamam, entre aspas, birra, e que não é birra. Muitos chamam falta de limite, não é. As crianças que muitas vezes se jogam no chão, gritam, se batem, e que muitas vezes esse comportamento, por trás disso tá a dificuldade em se comunicar. E aí eu tenho uma dificuldade em se comunicar, como que eu posso me expressar? Como que eu me expresso? Num comportamento inadequado, né? Então, as crianças com autismo também têm a dificuldade de comportamento, apego a alguns objetos, apego a algumas rotinas. Muitas crianças se apegam demais à rotina e quando quebra a rotina, ela se desorganiza, né? Aí que a gente vê uma criança que se joga no chão, uma criança que grita, se morde. Dentro também do espectro do autismo, a gente tem crianças que têm estereotipias. E isso a gente vê nas questões de comportamento. Não são crianças que, às vezes, ficam assim com a mãozinha. Chamam-se de flapping. Outras que ficam balançando o tronco, né? Fazem um balanceio de tronco. Outras, tem umas que ficam colocando a mãozinha aqui, no olho. Que são movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos, exatamente. Estereotipia é movimento repetitivo. Certo.
e estão dentro dessa questão do comportamento. E aí eu costumo muito dizer, porque muitas famílias, elas falam assim, eu não aguento ver, outros ficam batendo, eu não aguento ver ele ficar fazendo isso, as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam, né, daí cai naquela questão que a gente estava conversando, né, do tabu, do preconceito, da sociedade, né? Que às vezes atrapalha isso, muito. E o que eu digo assim, é que a sociedade precisa aprender muito sobre o autismo, muito sobre, não só sobre o autismo, como outros transtornos, né, porque a gente precisa ver que a criança é muito mais do que isso, né? Não é um comportamento, não é... E a gente ter empatia, respeitar e incluir. Esse é o nosso objetivo. Não a criança se adaptar a gente, mas sim a gente se adaptar a ela. Agora, eu vou fazer uma criança parar de fazer isso com a mão só porque tá incomodando ou porque outras pessoas estão olhando? Imagina. Tá dando vergonha. Isso! Não tem condição. Esquece isso, né? Então, eu falo pras mães... que uma vez uma mãe falou assim pra mim, eu não aguento ver ele pular, ele fica pulando, fazendo isso com a mão. Eu preciso que... vamos fazer alguma coisa pra ele parar? Eu falei, vamos fazer alguma coisa com você, mãe, tá tudo certo com ele. Quem precisa de ajuda é a mãe, pra aceitar aquilo, né? Pra também parar de ficar com aquele medo do que estão pensando de fora, né? Sim, do que os outros tá vão pensar acontecendo. disso, né? Exato. E aí eu falo que a estereotipia, a gente deve só em 3 momentos, em 3 casos, 3 momentos não, 3 casos a gente parar, né? Fazer a criança, ou mudar o foco, né? Se ela estiver se machucando, se é uma estereotipia de se machucar, tem algumas crianças que elas se mordem. Ficar Né? aquele mordendo o dedinho. Eu tinha um paciente que fazia muito isso, tinha calos muito grandes no dedo. Então, e nesse caso, a gente não vai extinguir isso do nada. A gente vai tentar trabalhar com essa criança para que o mesmo alívio que ela tenha, porque a estereotipia ela vem ou porque eu tô muito ansioso. E quando a gente tá ansioso, observe que alguma coisa a gente faz. Nossa. A tendência maior é balançar a perninha. É. Né? Tipo, da maioria das pessoas. Eu não sei como que eu não comecei ainda, porque eu fico assim no cabelo. Eu fico assim, ó. Então. Mexe os dedinhos. E aí todos nós temos, né? Uma forma do que a gente faz quando a gente tá ansioso. Ou quando a gente tá ocioso, sem fazer nada, a gente sempre procura alguma coisa para fazer. Sim. Ou quando a gente está nervoso. Então, as crianças, normalmente, elas fazem em um desses casos, né? Ou em todos esses, e para cada um faz alguma coisa diferente, né? Mas aí, em 3 situações, a gente muda o foco, né? Ou a gente precisa trabalhar ali para a criança, se ela estiver se machucando, tem criança que bate na perna, forte na perna. Outras crianças que se mordem. Então, nesse caso, a gente tenta mudar o foco. Se ela está fazendo isso para se autorregular, porque muitas vezes é uma autorregulação, ela está fazendo isso para se autorregular, o que isso traz de benefício para ela que eu posso transferir em uma outra coisa? Então, talvez, se ela está mordendo o dedo, e se eu der um mordedor para ela? Porque existem uns mordedores tipo colares que é específico para isso. E a gente já tem criança que usa, né? Então, ela põe aqui, agora, por causa da pandemia, elas guardam dentro. E a hora que precisa, elas mordem. Olha, tem criança que com 1 semana e meia já tá tudo mordido. Tudo abrindo já. Desconta bastante. E aí é uma coisa que a gente mudou o foco que mas ela continua sentindo aquela autorregulação. Então, nesse caso, a gente muda. Tá fazendo assim com a mãozinha? Gente, qual o problema em fazer assim? Né? Tem gente que come unha. Exato. Pra quê? Quando tá nervoso, Exato. né? Em outra situação, é quando ela tá machucando alguém, então um amiguinho, ou a mãe, o pai, o terapeuta, então a gente não pode permitir também, a gente tenta mudar o foco disso. E outra situação é quando ela tá quebrando ou danificando o ambiente, né? Então, tenho criança que às vezes, brava, começa a jogar os objetos na minha sala. Daí eu dou bolinha pra ela jogar, porque lá tem uma piscina de bolinha, então se o fato é jogar... Então, em vez dela jogar os brinquedos que podem quebrar, eu dou as bolinhas pra ela. Eu pego o balde, fico dando bolinha, daí ela fica jogando. Daí eu falo assim, mas tá sem função. Jogar por jogar sem função. Vamos dar uma função? Aí eu coloco uma câmera de pneu grande pra ela jogar no cesto. Daí eu coloco um balde. Agora vamos acertar um alvo. Então, isso a gente tá usando... O comportamento dela, mas de forma funcional. Sim. E o interessante que você fala é que você altera o foco dessa criança, porque você não consegue tirar esse estímulo dela, né? Porque é algo necessário para ela. Isso. Não é uma coisa que a gente controla, né? Não é uma coisa que a gente vai lá, muda uma chavinha e pronto, acabou. Ninguém é assim, né? Nós não somos um robô, as crianças não são um robô. Então, a gente tenta adaptar.
Certo. né? Mudar esse foco, adaptar. E sempre lembrando que eu sempre falo para os pais, e sempre falo quando eu vou em escola, que a gente precisa se adaptar a elas, e não elas a gente. Porque, gente, é difícil demais a criança que já tem uma dificuldade ali ter que se adaptar. Exato. Sabe? Ao meio que tá, ter que se comportar como um robô. Não é assim. Né? Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Né? E é até a gente colocar um fardo muito grande na criança, né? Sim. Achar que ela consegue mudar uma coisa que é da essência dela. Exatamente. Como, às vezes nem adulto muda o jeito de ser, às vezes alguma prática. O que você pede de uma criança? Tem muita coisa que incomoda em mim, que eu me incomodo comigo mesma e eu não consigo mudar. E aí a gente pede uma criança, que é criança, que tem um cérebro imaturo. Sim. E aí tem mais a questão né, do espectro, do autismo. Tentar mudar? Pra quê, gente? Pra beneficiar sentido. e pra agradar quem, né? Exato. Então, sim, todas as crianças precisam... todas as crianças que estão dentro do espectro de autismo ou vão precisar por algum período ou por uma parte da sua vida, vão precisar de ajuda? Sim. Né? Mas precisa, né? Ter um olhar bem acolhedor, acima de tudo. Exato. E deixar bem claro que tem quem ajude, né, Cássia? Sim. Tem aqui na nossa Aonde cidade, recorrer. inclusive, tem onde recorrer, né? Sim. Os pais que estão em casa e talvez tem esse recurso de forma gratuita ou não. Sim, na prefeitura, inclusive, Luiz, o autismo, né, e outras, não precisam só de terapia ocupacional. Sim. A terapia ocupacional não é super polivalente, né? A gente trabalha em equipe e eu valorizo e falo, né, todos nós profissionais da saúde valorizamos muito o trabalho em equipe, TO, físio, fono, psicólogo, professor, psicopedagoga. E aqui na cidade nós temos, na prefeitura, né, chama CIR, Centro de Integração de Reabilitação. Isso. Uma coisa Integração de assim. reabilitação. Ai, Que é meu Deus, bem que aqui, vergonha, né? É isso esqueci mesmo. a sigla. A minha amiga que trabalha lá vai brigar comigo. Então, e lá tem tudo isso. Neuropsicopedagoga, não sei se neuropsicopedagoga tem. Psicopedagoga, TO com integração sensorial, físio, fono. Então, assim, óbvio que precisa de uma indicação médica. Né? É o médico que vai dar o diagnóstico, é o médico que vai solicitar essas terapias. Mas o município oferece. Isso Ou seja, bom de saber. Os pais que estão em casa não tenham medo, né? Marca uma Sim. consulta, leva o filho. Eu E acho se que for assim, preciso- sabe, Luiz? Qualquer dúvida em relação aos nossos filhos, a gente deve procurar ajuda, né? Exatamente. Porque quando a gente ganha um filho, quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe, não nasce uma terapeuta, não nasce um médico, não nasce ali, né, um professor. Então, a gente, mesmo tendo, né, toda essa instinto de mãe e tal, a gente não sabe de tudo, né? Exato. E então a gente procurar ajuda é muito importante, né? E eu vejo que, além dessa ajuda médica e de profissionais, uma mãe, ela se ajuda muito. Uma mãe ajuda a outra, sabe? Eu vejo ali as mães das minhas crianças, elas são muito unidas, né? Elas se fortalecem, né? Se ajudam, e isso é super importante também. E é porque elas estão, querendo ou não, em situações similares, né? Sim. Elas têm ali o mesmo objetivo, né? Exato, e tem esse apoio de você. Não, ok, eu sei que eu tô nessa trajetória, mas não eu tô conheço. sozinho. Eu conheço outra mãe que já passou por essa parte mais difícil, já tá mais adaptada com tudo. Então é super interessante, né? O que ela fez pode dar certo pra mim, como pode não dar, né? E outra questão é que a gente se apega muito. Eu, como profissional, me apego muito às mães. Às vezes, meu marido fala assim pra mim, desliga esse celular, sai do WhatsApp. Eu falei, Márcio, só preciso responder mais uma mãe. Porque a gente se apega, sabe? Hoje, a minha vida social, né? Minhas amigas é a mãe dos meus pacientes. A gente se apega. Tem E elas aquele também, vínculo. né? Tem. Afinal, eu tenho uma que tá comigo, acho que há 12 anos, 11 anos. Nossa, Cara. você já viu crescer, né? Sim. Criançada já. Passamos por muitas coisas junto, eu falo pra ela.